Que glória, hein? Está começando. Deus seja louvado. Muito bem. Vamos lá? A graça e a paz de Cristo, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui minha etiqueta promocional. Aonde que liga isso aqui agora, hein, gente? Ixi. Sopra Espírito. Muito bem, agora tá certinho? Eu sou o pastor Jacques Amaral, essa é a sua escola bíblica dominical desse domingo, dia 3 de outubro. Rapaz, já é outubro, hein? 3 de outubro de 2021, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Antes de começar, né, dar graças a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Silvio e também a pastora Roselaine Bertoldo. Muito obrigado pela contribuição, pela ajuda. Vocês foram preciosos nesses 2 domingos aí que trouxeram a escola bíblica para nós. E Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Para você que está ligado aí, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, nós temos o culto matinal, né? Vai ser uma bênção para as nossas vidas. E a partir das 18 horas, para aproveitar esse calor gostoso que está fazendo aqui em Contagem, nós teremos o nosso culto tradicional, o culto da noite, com muito louvor, com muita adoração. Fica ligado que a sua escola bíblica já começou! Estamos de volta. Sempre que eu faço esse retorno aqui, eu lembro do nosso amigo pastor Silvio. Um grande abraço, pastor Silvio. Fica com Deus. Gente, nós começamos a fazer o estudo do Evangelho de Mateus, e nesse estudo nós estamos fazendo uma abordagem muito legal, muito interessante a respeito dos capítulos iniciais. Nós já temos aí um material suficiente, né? Como vocês estão acompanhando aí, está tudo registrado aqui no YouTube, né? Vem aqui na nossa biblioteca, na verdade, na nossa videoteca do YouTube, para que você veja aí os nossos vídeos. Deixa eu colocar aqui as nossas etiquetas. E lembra, esse aqui já coloquei para tirar. Isso mesmo. Então, nós estamos fazendo o estudo com base aí, né, em tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos anteriores, né? Que nós estudamos um pouco os profetas, estudamos o Pentateuco e fizemos uma abordagem, um pano de fundo estudando o período intertestamentário, né, o encerramento do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Fizemos uma comparação, o que mudou em termos de geografia, em termos de política, o sistema religioso. Nós vimos e observamos que ao tempo dos reis existia um tipo de organização política, e quando nós abrimos o Novo Testamento, nós estamos dentro de um contexto de um império, que é o Império Romano, mas ele não brotou automaticamente, ele não surgiu automaticamente do encerramento do período dos reis. Nós vimos com outros conquistadores até que chegássemos ao tempo de Jesus Cristo, com o Império Romano sendo o Império Romano sendo a maior potência daquela época, e com um sistema organizado de coleta de impostos, um sistema de distribuição de regiões por governantes, por líderes, né? Por tetrarcas, por governadores, né? Por reis, pessoas que tomavam conta de determinada região, exigindo impostos dos, por assim dizer, súditos, né, daqueles subalternos, daquelas pessoas que estavam subordinadas àquele regime jurídico da época, e Jesus Cristo nasce nesse contexto. Aí nós fizemos um pano de fundo das principais personagens que cercavam o nascimento de Jesus Cristo, vimos um pouco a respeito de Isabel, da mãe de Jesus, Maria, um pouco de José,
estudamos um pouco a respeito dos magos, né, daqueles sábios que foram direcionados para levar os presentes até Jesus Cristo, reconhecendo a chegada do grande rei. Vimos a fuga para o Egito, vimos a morte de Herodes e o retorno da família de Jesus Cristo, né, de José, Maria e seus irmãos, retornando para Nazaré. E nas últimas aulas nós vimos uma abordagem do pastor Silva a respeito do capítulo de número 6, da oração, da solicitude pela vida, todas aquelas lições que são decorrentes, né, do grande sermão da montanha. E a pastora Roselaine Bertolda Laininha, pastora Laininha, ela nos trouxe no domingo passado uma abordagem que, em continuação ao Sermão do Monte, encerrou aquele período, né, o capítulo 7, ela trouxe muitos temas, e são realmente muitos temas. A gente ainda não está abordando um tema exclusivo, mas está fazendo uma espécie de estudo panorâmico, tentando trazer uma abordagem bastante ampla, mas tentando apresentar um panorama de todos os cenários aí do Novo Testamento. E hoje, em continuidade, nós vamos abrir aqui um estudo a partir do capítulo de número 8. Né? Nós aprendemos no início do nascimento de Jesus, né? Depois do nascimento, nós vimos o início do seu ministério efetivamente, né? O seu batismo, o seu chamado. Estudamos um pouco a respeito de João Batista, vimos alguns milagres iniciais, alguns ensinamentos iniciais de Jesus Cristo, e vimos também a escolha dos 12 apóstolos. Nós, fazendo um breve resumo, falamos também um pouco da atuação dos anjos, né, no início do ministério de Jesus, a importância desses seres angelicais, e também tentamos trazer aí uma abordagem mais a respeito do tema, fazendo a divulgação, né? Essa é uma cadeira, como nós já dizemos, é uma cadeira que está lá no nosso seminário. A previsão é que em fevereiro de 2022 as aulas retornem. Eu ainda não sei em qual formato, se presencial ou se em aulas virtuais, mas a verdade é que o seminário vai retornar. Isso é muito bom, e fica também aí o convite para que você participe das nossas atividades, inclusive o Seminário Teológico chamado. Pois muito bem, então vamos hoje dar continuidade aqui ao nosso estudo, abordando alguns dos iniciais milagres e curas e manifestações, né, maravilhosas de Jesus Cristo. Então, capítulo 8, se nós fôssemos dividir e analisar em versículos, né? Tá? O capítulo 8, 1 a 4, vem falar da cura de um leproso. Do versículo 5 até o 13, uma cura também do servo do centurião. Todas elas trazendo, deixa eu ver se a minha imagem está boa e apresentável para hoje. Está sim, tá ficando bom, não está ruim não. Trazendo, nós vamos ver aí daqui a pouco alguns comentários a respeito disso, mas mais do que a cura, Jesus Cristo preocupava em trazer ensinamentos com esses acontecimentos e com esses eventos. Então é normal que você veja, por exemplo, que na cura desse leproso, Jesus Cristo passa para ele algumas instruções. E essas instruções, nós bem estávamos pregando a respeito disso, elas têm relação com aquele dizer, com aqueles dizeres, dá só um minuto para me tomar uma água, com aqueles dizeres de Jesus Cristo, inclusive foi tema da nossa pregação na última terça-feira, que Jesus Cristo ele não veio revogar a lei, mas ele veio tão somente para cumprir a lei na sua totalidade. E uma dessas instruções você vai encontrar aí, em especial nos rodapés aí da sua Bíblia, caso a sua Bíblia seja de referência, você vai ver que aquela instrução que Jesus Cristo passa para esse leproso, para ele procurar o sacerdote e se apresentar diante dele, é que no Antigo Testamento, em especial no livro de Levítico, tem instruções claras a respeito da pessoa que estava sendo curada da lepra, né? Quem tinha que examinar e dar o aval era justamente o sacerdote. E Jesus Cristo, cumprindo as Escrituras, né? Todas as atitudes de Jesus, elas não contrariam absolutamente nada do que está no Antigo Testamento, e muito menos
o que se segue aí a partir, né, dos apóstolos, dos escritos dos apóstolos e de todos que contribuíram com a leitura da Bíblia. Então, em todos esses episódios de curas e de manifestações, Jesus Cristo vem trazendo também um ensinamento que está pautado na lei e nos profetas, e é assim que ele faz. E aqui nós reconhecemos as figuras, né? A sogra de Pedro, nessa passagem do versículo 16 e 17, muitos são curados. A narrativa do Evangelho não se preocupa em especificar um título ou outro, né? Em colocar o nome de quem. Aqui mesmo a sogra de Pedro, não é citado o nome dela, né, na verdade, mas nós sabemos que, por essa referência, que se tratava de uma mulher que era sogra, portanto Pedro era casado, né? Tem esse detalhe que precisa ser lembrado aí nos nossos estudos. Mas nessa passagem aqui, que envolve os versos 16 e 17, são feitos muitos milagres e muitos são curados de uma maneira coletiva, sem que tivesse um destaque em especial para uma determinada pessoa. Prosseguindo nos versos 18 a 22, Jesus traz uma outra lição a respeito de moradia, né? A respeito do seu ministério em comparação, inclusive, com os animais, né? Ele vem dizer que as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. No versículo 23 ao 27, Jesus acalma uma tempestade, né? Tranquiliza o mar. Aqui, do verso 28 até o 34, são dois os gadarenos que são libertos, né? E eles que se direcionam até Jesus, dizendo que Jesus o vinha perturbar. A passagem de Marcos cita um endemoniado em um cemitério, mas esse aqui Mateus está narrando a libertação de dois. A própria Bíblia declara que muitos foram os milagres e que nem todos eles foram registrados justamente por não haver espaço, né? Não havia quantidade de livros que pudessem registrar tantos que foram os milagres. E estavam sendo selecionados estes justamente para mostrar que com estes é o suficiente para que nós tenhamos fé que Jesus pode curar e pode salvar, e mais do que isso, ele pode trazer lições a partir desses milagres que ele também realizou. Finalmente, abrindo o capítulo de número 9, existe aqui a narrativa da cura de um paralítico. Inicialmente no livro de Mateus, são esses os eventos, né? Os grandes detalhes nós vamos ver se conseguimos desenvolver ao longo da nossa escola bíblica, mas vamos avançar aqui para ver o que mais nós temos selecionado. Aqui no capítulo de número 9, nós temos o chamado, né, do autor do Evangelho de Mateus. E aqui no versículo de número 14 até o 17, Jesus Cristo vem abordar um tema que merece a nossa atenção em especial, porque se trata de um tema que é muito comum, é muito desenvolvido, muito utilizado, inclusive como arma, né, de intercessão, como estratégia de intercessão. Só um minutinho. Estamos de volta. Isso porque o jejum é reconhecidamente como uma ferramenta espiritual muito poderosa para nos ajudar no nosso desenvolvimento, né, no nosso crescimento. E sempre existe um propósito atrás de um jejum. Existem passagens específicas na Bíblia, em especial uma em que nós temos um acréscimo que Jesus está ensinando, né, que algumas castas de demônios só podem ser expulsas através de muito jejum e de muita oração. E o jejum é também uma arma utilizada para nosso fortalecimento na nossa caminhada cristã, especialmente em tempos de tribulação. Mas aqui, no caso específico, nós vamos ver, deixa eu retirar a minha imagem para me verificar aqui, nós vamos ver aqui um comentário que essa pergunta acerca do jejum, ela é trazida também na narrativa de Lucas, no capítulo 5, do verso 33 a 38. E essa questão provavelmente ela surgiu porque Jesus estava participando de uma das festas lá juntamente com os publicanos, né, dos quais Mateus era um. E surpreendeu
O fato de Jesus participar, né, dessa festa surpreendeu os discípulos de João Batista, né, uma vez que o próprio João Batista ele era uma espécie de renegado. Nós vimos, né, que a preparação de João Batista foi justamente se isolando no deserto para voltar de uma maneira poderosa, né, e começar a batizar e ser reconhecido como um profeta do mesmo naipe, da mesma estirpe, da mesma classe. Inclusive alguns contemporâneos o confundiam com o próprio Elias. Tamanha era a relevância e a importância de João Batista no seu contexto ministerial. E o comentário aqui, ele nos traz esse ensinamento, que os discípulos de João Batista ficaram admirados, né, pelo fato de Jesus participar, uma vez que o próprio João Batista era adepto de um tipo de dieta especial, né, vivia à base de mel e de gafanhotos, não é isso mesmo? E também trouxe um escândalo, né, uma admiração para os fariseus, que vendo ele ali participando de uma festividade, né, uma vez que ele era um líder sacerdotal, né, Jesus Cristo era um mestre da lei, um conhecedor da lei, e muitos dos próprios discípulos de Jesus, né? Por quais motivos nós vamos festejar, deveriam eles perguntar ali naquele momento. E essa é uma expressão, uma situação intrigante para Jesus, porque aparentemente as pessoas não teriam razões para estar festejando, né? E Jesus Cristo, uma vez que ele foi chamado a participar, a fazer ali, a iniciar o seu ministério, a situação era uma situação de crise, né? Imaginem vocês, nós já tratamos a respeito desse assunto, o cenário do desenvolvimento do Evangelho, da propagação do Evangelho, não era um cenário favorável, nem politicamente, porque não existia uma pacificação, ao ponto de, logo depois da morte e crucificação de Jesus, existia esse burburinho, né? Esse povo mesmo, o próprio povo de Deus, o povo escolhido, né, o povo israelita, os hebreus, os judeus, eles não reconheceram a figura de Jesus Cristo como sendo o legítimo Messias enviado por Deus. Até os dias de hoje existe essa discussão lá. Além disso, não existia essa pacificação de ser ele o Messias enviado, mas existia uma tensão entre os nacionalistas. Nós aprendemos isso nas aulas anteriores, a respeito do período intertestamentário, o período que antecedeu e que persistiu nos dias de Jesus Cristo e até a completa e total restauração ou devolução do reino de Israel aos seus cidadãos e concidadãos. Não é isso mesmo? Não tem ainda um século, né, que o Estado foi reconhecido como um Estado independente. Isso, se a gente entrar aí na discussão da Palestina, ainda o debate ainda vai acalorar muito mais. Então, é um cenário de adversidades por uma dominação de um Império Romano, de pessoas cobrando impostos, exigindo cargas, e no cenário religioso as mesmas dúvidas, né? As mesmas, não dúvidas, mas as mesmas tensões em razão da interpretação de lei e do próprio surgimento, né, de grupos religiosos, né? Nós falamos sobre saduceus, falamos sobre fariseus, falamos sobre escribas, falamos um pouquinho sobre essênios, que eram divisões notórias, e a gente, ao ler o Novo Testamento, em qualquer dos evangelhos, nós percebemos as narrativas, essas tensões que se cercavam, né? Os debates a respeito de ressurreição, os debates a respeito de quem era apóstolo de quem, uns se proclamando, né, filhos de Moisés. Vocês vão se lembrar daquele episódio em que aquele rapaz do tanque de Betesda, que estava lá há 38 anos esperando, ele é confrontado pelos líderes e ele mesmo responde para os líderes religiosos, né, da época e tudo, e eles começam a arguir para ele: não, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós temos aqui a lei de Moisés. Então existia essa tensão ali entre o povo nesse cenário. E aí surge esse tema a respeito, né, acerca do jejum, e Jesus participando
de uma celebração, de uma festa, né? Alguns escandalizaram, não levaram ao ponto de crime, mas entenderam que, para o cenário, essa questão a respeito do jejum, e a expressão é justamente essa: olha, nós estamos aqui jejuando, e eu vejo que o seu mestre, ele não jejua. E foram questionar Jesus Cristo a respeito disso, né? Falando a respeito disso, Jesus responde, né? Como é que o noivo que faz uma festa, ele vai jejuar? É tempo de celebrar, porque estão na presença do noivo. Vocês vão ter muitas outras oportunidades de fazer esse jejum. Muito embora essa resposta tenha sido simplista e suficiente para acirrar os ânimos, seria interessante fazer uma análise desse contexto. Então, dessa forma, festejar era tão diferente da maneira como João Batista estava vivendo, né? Por exemplo, né? Em tempo de crise, o jejum era um tipo de expressão para demonstração de humildade, de arrependimento e até mesmo de devoção religiosa, né? E no caso, nesse caso, os religiosos daquele tempo, eles exageravam, né, a exigir jejum. Nós já falamos a respeito disso, né? Além da própria lei de Moisés, né, além dos profetas, existiam cerca de 600, até mesmo mais do que isso, artigos, né, que eram para complementar a lei mosaica. E muitos desses acréscimos, desses artigos, dessas interpretações trazidas aí, né, por escribas, por fariseus, né, por todas aquelas pessoas que estavam ali se apresentando como defensores, né, da palavra de Deus, guardiões das Sagradas Escrituras, muitas dessas coisas representavam acréscimos que não eram a intenção de Deus. Mas muito mais do que isso, o próprio Senhor Jesus, ele veio, né, para denunciar essas práticas, apresentando para eles que eles estavam exigindo dos fiéis aquilo que eles mesmos não estavam praticando e colocando cargas pesadas. Eu vou citar aqui um exemplo e vocês podem fazer a leitura reversa. Lê primeiro essa passagem e leiam também o capítulo anterior, que fala no Evangelho de João, quando uma viúva pobre chega para dar a sua contribuição. Vejam bem, ali nós temos duas situações. Era uma mulher, era viúva, e o texto diz que era pobre. Ela pegou de tudo o que ela tinha. Isso não é uma parábola, é uma situação real. E Jesus Cristo traz uma condenação veemente se você começar a leitura nos versos anteriores, no capítulo anterior. Ela, em três condições, ela não tinha obrigação nenhuma de contribuir com o templo. Mas essa exigência, ela era denunciada justamente por Jesus Cristo. Porque ela representava um acréscimo na lei que obrigava, inclusive, a viúva, a mulher, prestem atenção, a mulher, nós sabemos que nesse contexto o provedor da casa deveria ser um homem. Aqui está dizendo que ela era viúva, sim, mas não está dizendo em momento algum que ela não possuía irmãos, nem filhos e nem outros parentes que pudessem a socorrer. A palavra está dizendo que ela tinha algum dinheiro, ou seja, alguma assistência ela recebia, mas diz também que ela estava entregando tudo que ela possuía. Em algumas pessoas gostam de interpretar isso como uma razão para nós darmos uma contribuição a título de oferta, de dízimo, mas Jesus, na verdade, está ali denunciando um acréscimo ilegal feito justamente por essa classe de religiosos que dominavam naquele tempo, que eram os defensores das Sagradas Escrituras. E o jejum é exatamente um desses temas que Jesus enfrenta. Por isso que a resposta parecia ser simples do Senhor Jesus, mas ela é bem mais profunda se você for analisar a fundo todo esse contexto. O que mais que a gente pode contribuir? Olha, tanto Moisés, quanto Elias, quanto Jesus, esses três, eles jejuaram por longos períodos, né? Moisés, Elias e Jesus. Jesus, notadamente, nós aprendemos nas aulas passadas, ele se submeteu a um jejum de 40 dias, né? A Bíblia não revela exatamente quais eram as condições desse jejum. Colocam como jejum e, ao final desse período, Jesus foi servido, né?
Então vamos lá, o que mais? O jejum era praticado em período de grande tensão, né? E Jesus, ele faz uma metáfora para apresentar essa resposta para essas pessoas que o questionavam, apresentando um noivo, uma roupa, né? E os odres, vocês vão se lembrar dessas três passagens, né? A primeira que ele fala é a respeito do noivo, né? Estando o noivo celebrando as suas bodas, né? O próximo ali de celebrar o seu casamento, ele ia fazer jejum? Não. A outra é o remendo novo em roupas velhas e a mesma coisa quando fala do vinho, colocando vinho novo em odres velhos. Essas são as três metáforas que Jesus utiliza para fundamentar a sua resposta. E por que utilizar dessa metáfora? Porque existem ocasiões, existem situações em que é mais fácil você entregar um caso do que falar especificamente. Fica mais fácil para a pessoa entender, fica mais fácil a compreensão quando você cita uma situação específica, né? E aqui, quando Jesus utiliza essa questão do noivo, ele está justamente trazendo, né? O noivo e os discípulos são convidados à festa do casamento, né? Aí Jesus está fazendo essa analogia que nos costumes do casamento sempre envolve celebrações que são permeadas por alegria, né? São tipos de celebração. Nós como igreja, né, Igreja Batista, nós temos por hábito também celebrar algumas festas que têm as suas origens naturalmente em costumes judaicos, né? Celebramos a Páscoa, celebramos o nascimento de Jesus, celebramos algumas festas também, né? Festas dos tabernáculos, de Pentecostes. Vocês vão se lembrar disso aí, inclusive está disponível aí no nosso calendário, sempre no nosso calendário anual. E os judeus, eles tinham, por circunstância de alegria, né, momento de alegria, de exaltação, né, ter isso. Então Jesus Cristo utilizou dessa argumentação, ele utilizou desse contexto para fundamentar aí a sua resposta, né? Pode o noivo ali, né, nas vésperas do casamento, ele fazer um jejum? Não. Mas se ficou alguma falta de entendimento, ele ainda traz outros dois exemplos, que é colocar o remendo novo, né, nas roupas velhas e também o vinho novo em odres velhos. Vamos seguir, o que mais que a gente pode fazer aqui? A metáfora do remendo, ele costurado, o resultado mais provável é que o remendo novo vai arrancar um pouco mais da roupa velha e vai fazer com que o rasgo original fique ainda mais visível. É possível que Jesus esteja sugerindo que os seus apóstolos, que representam o remendo novo, precisassem romper com as antigas práticas religiosas. Por que isso? Porque eles precisavam servir mais como uma realidade, né, de adoração sincera do que a própria propaganda que representava. Vocês vão se lembrar que nós falamos um pouco, né, daqueles acréscimos, né, que em especial os escribas e os fariseus colocavam na lei para que as pessoas pudessem apresentar um nível de santidade que a própria Bíblia não estava pedindo, né? Estava exigindo mais coisas do que a lei mosaica. Mas isso tudo era uma forma de se apresentar, de aparência, né? Era uma forma de se apresentar. Porque, na verdade, esses líderes não eram pessoas boas, justas, e em algumas situações a gente pode dizer que até honestas. O próprio fato deles intentarem contra Jesus, armarem ciladas para Jesus, demonstra que a intenção do coração deles não revelava a totalidade da presença de Deus. Eu não estou falando do Espírito Santo, dos ensinamentos de Jesus, não. Eu estou indo num aspecto mais profundo. No fundo é a mesma coisa.
Mas vejam bem, a lei que Moisés trazia era justamente uma lei para aproximar as pessoas e oferecer socorro, pelo menos aos cidadãos que estão ali, né? Aos conterrâneos, aos patriotas que estão ali. Mas eles não tinham essa preocupação. Eles colocavam cargas mais pesadas. É por essa razão que Jesus os comparava com sepulcros caiados, que é o quê? São bonitinhos por fora, né? Essa expressão sepulcros caiados, né? Está na Bíblia, até pouco tempo atrás, as nossas paredes, é do meu tempo de criança, talvez até de adolescência, até pouco tempo atrás, a forma de se pintar as paredes era com cal, pelo menos muros e paredes eram pintados com cal, que é um pozinho branco, eu nem sei se ainda existe isso por aí, deve existir, e tudo. E Jesus estava dizendo assim, o cal ele é muito alvo, ele é muito branquinho, né? Em qualquer situação que você utiliza aí para pintar, a parede fica branquinha mesmo, fica bonita, limpinha, toda muito bem apresentável. E Jesus fala isso, que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, o sepulcro é um lugar onde você vai colocar pessoas que morreram. A pessoa morreu, ela começa já o estado de decomposição, ela começa a se deteriorar. É isso mesmo? E é isso que tem dentro dos sepulcros, que são as covas, os caixões de hoje em dia. E Jesus compara esses doutores da lei, essas pessoas que defendiam, que guardavam, que eram os guardiões, né, das Sagradas Escrituras, a sepulcros caiados. E Jesus tinha uma atenção muito grande e fazia grandes repreensões a essas pessoas. E num contexto geral, você pode comparar que Jesus ele abraçava uma prostituta, um ladrão, ele perdoava, né, um que estava ali, que tinha roubado, né, como é o caso daquele ladrão que estava lá sendo crucificado junto com ele. Ele libertava endemoniados e tudo. Essas pessoas eram levadas diante dele e ele sempre tinha uma palavra de perdão. Mas para aquelas pessoas que tinham conhecimento da lei e não praticavam, as palavras de Jesus não eram assim tão macias, tão suaves. Jesus os tratava de uma maneira mais dura, mais rígida, né? Vocês vão se lembrar do episódio que Jesus entra no templo, derrubando ali as facilidades que os cambistas estavam trazendo, né? Que os comerciantes, os negociadores estavam trazendo ali dentro do templo, né? Facilitando as coisas, mas na verdade com um fundo comercial, com um desejo comercial, com uma vontade de auferir rendimentos, de lucrar justamente com o Evangelho. E Jesus, ele rebatia isso veementemente, porque o chamado de Jesus era para trazer ensinamentos. Só fazer uma pausa aqui, nós estamos falando a respeito desse questionamento sobre o jejum, por que Jesus não estava jejuando, ele estava participando de festa, provavelmente o momento exigia ali pelo cenário de tensão, as pessoas tensas em relação ao Messias, tensas em relação às coisas que Jesus vinha fazendo, né? Aquelas pessoas estavam ali cercadas de dúvidas, Jesus trazendo ensinamentos, né? Vocês vão se lembrar que a narrativa de Mateus separa do capítulo 5 até o final do capítulo 7 o ensinamento lá, o chamado Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, que é o que a gente encerrou aí na última semana. Então, vem dali de grandes ensinamentos, ele inaugura uma temporada de milagres, começa a fazer o chamado dos seus apóstolos, né? Daqueles discípulos em primeira instância, vem seguindo a Jesus e começa a trazer esses ensinamentos. E dentro desse cenário de tensão e dúvidas que geram, né, a respeito da pessoa de Jesus, é ele mesmo escolhido, vocês vão ver essas dúvidas que elas permeavam a cabeça dos discípulos de João Batista, dos próprios discípulos de Jesus e das pessoas que estavam ali ao redor. Era muito sobrenatural ver Jesus fazendo aqueles milagres, trazendo aqueles ensinamentos, perdoando pecados das pessoas e gerando essa tensão. E esses temas, que são temas importantes até para nós nos dias de hoje, eles também traziam essa dúvida para essas pessoas naquele tempo. Deixa eu tomar uma água. E diante de toda essa tensão, Jesus Cristo tentava simplificar as coisas para que as pessoas pudessem entender. Vocês vão ver que na narrativa, inclusive, dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as pessoas ficavam admiradas porque eles sabiam, por exemplo, que Pedro e João
eram pessoas que não tinham grande conhecimento, não eram pessoas acadêmicas, não eram eruditos, mas que eles haviam passado um tempo com Jesus e receberam uma virtude através da vida de Jesus. Então ali Jesus estava pregando para pessoas comuns, ensinando pessoas comuns esses valores a respeito daquilo que era importante. E traz esse tema justamente para exemplificar, mas também para combater, para confrontar aqueles escribas, aqueles fariseus que estavam ali, que eram cercados. E nós já ensinamos isso, inclusive, em diversas pregações, que no primeiro círculo de relacionamento das pessoas mais próximas estavam os discípulos, né, os 12 chamados. Depois, provavelmente, os outros 70. E depois as multidões. Mas em algum lugar aí desses anéis que circulavam aí Jesus Cristo, anéis formados por pessoas, né, estavam ali as pessoas que eram os entendidos da lei. E eles não estavam assim tão distantes assim, a ponto de a multidão não deixá-los chegar perto de Jesus. Até mesmo pela importância dos cargos que eles ocupavam, das funções religiosas que eles exerciam. Eram pessoas renomadas, conhecidas provavelmente, eminentes, pessoas em destaque ali na sociedade. Então eles andavam próximos de Jesus e em algumas situações eles questionavam essa autoridade de Jesus e esse tipo de ensinamento, ao ponto de trazer, né, para Jesus Cristo esse tipo de questionamento, né? Em regra, o Antigo Testamento não traz nenhum mandamento obrigatório a respeito do jejum. Não tem uma obrigação, você é obrigado a jejuar. Não, não existe isso. Mas, no contexto que nós estamos estudando, nós vamos perceber que os fariseus faziam acréscimos que não eram obrigatórios no Antigo Testamento, e essa é uma das razões de Jesus separar, reservar um tempo para tratar a respeito do jejum logo no início aí do seu ministério e principalmente dos milagres que ele vinha fazendo. E por fim, né, ainda falando aí sobre o tema do jejum, é uma pergunta. Aí eu queria exemplificar para você como uma pergunta simples, que demandava uma resposta simples também, foi na simplicidade que Jesus respondeu, mas que ao analisar o contexto histórico e o contexto religioso da época, nos obriga a fazer um estudo um pouco mais aprofundado, analisando essas características dessas pessoas, né, e das situações que estavam ali se passando, ao ponto de Jesus ter essa preocupação. E a passagem é uma passagem curta, nós vamos ver aí, são 5 versículos, né? O 9, 10, 11, 12 e o 13. São 5 versículos em que Jesus trata de um tema, é o 14, 15, 16 e 17. São 4 versículos que Jesus trata de um tema que é bastante profundo. E eu acho que mereceu esse tempo aqui da Escola Bíblica para a gente tratar desse tema que é tão importante. Aí nós vamos analisar a terceira metáfora, que fala a respeito do vinho, né? O vinho novo colocado em odres velhos refere-se à palavra de Deus que está sendo ensinada aos novos crentes, né? O novo convertido ele deve tornar-se uma nova criatura e deixar para trás as crenças do mundo, a fim de permitir que haja um crescimento espiritual. Se o vinho novo for derramado sobre os odres velhos, os odres se racharão e romperão, à medida que o vinho envelhece e se expande. O que quer dizer com isso? Inclusive, Jesus explicou isso para Nicodemos em uma outra passagem, nós vamos, se Deus quiser, abordar esse tema, explicando justamente o que é esse nascer de novo, é romper com essas tradições que muitas delas são contrárias à vontade de Deus. Elas são contrárias, inclusive, à palavra, e as pessoas se apegam a essa coisa. Então, quando Jesus está ali pregando para os novos crentes, ele está para aqueles novos que estão seguindo, e vocês vão entender que a multidão estava lá, muitos por causa dos milagres que Jesus fazia, mas uma grande parte, diria que a maioria, buscando um ensinamento que fosse autêntico, verdadeiro, assim como nos dias de hoje, quando você participa de um ministério em que se ocupa de pregar a verdade, doa a quem doer,
Muitas pessoas vêm pela alegria que tem nos louvores, que tem nas festas e tudo. Mas existe uma grande multidão, um enorme número de pessoas que são crentes, que são sinceros, convertidos e que não estão preocupados. Se tem festa, eles continuam sendo crentes, continuam dando testemunho. Se não tem festa, eles continuam dando um bom testemunho, continuam seguindo ao Senhor Jesus. E tendo aí explicado a respeito disso, né? Aí nós temos a cura da filha de Jairo, que é também um dos milagres, né, realizados por Jesus, a cura de 2 cegos, a cura de um endemoniado mudo, e assim ele encerra essa passagem. Encerra não, né? Ele faz uma pausa nessa passagem, e aí o Evangelho começa a narrar, né, a partir do capítulo 9. Até então nós estávamos fazendo uma abordagem a respeito do capítulo 8, deixa eu ver aqui. Até então nós estávamos fazendo uma abordagem do capítulo 8 e vimos aí a necessidade, né, de fazer essas intervenções. E o que acontece ali no capítulo 8? Como a Bíblia ela é muito dinâmica na narrativa dos eventos, e nós já tratamos que nem sempre os eventos vão estar colocados, né, em ordem cronológica. Por exemplo, agora no capítulo 9, no capítulo 8, tem o chamado de Mateus, né, não é isso mesmo? Ele fala sobre o chamado. É lógico que cronologicamente nós não vamos encontrar nessa mesma sequência, porque esse acontecimento é provavelmente de um tempo pretérito. Por quê? O Mateus ali, ele já estava fazendo narrativas a respeito dos milagres e das coisas de Jesus Cristo. E ele insere a sua narrativa no momento que ele entende que é o apropriado para falar com ele. Vamos ver onde isso está aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Está lá, ó, no capítulo 9, dos versos 9 até o 13. Né? Ele está chamando o Mateus ao Evangelho. E aí nós vamos ver que nesse mesmo capítulo 9, aí, ó, a narrativa que a gente vai trazer agora das viagens ministeriais, é o mesmo capítulo 9, do 35 até o 38. Então a nossa preocupação quando nós estamos analisando os evangelhos é tentar trazer um entendimento, mas sem se preocupar com a cronologia, com a ordem exata em que as coisas foram acontecendo. Para a gente não trazer essa confusão e não perder o foco, que o mais importante é desenvolver, né, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, dos valores cristãos que ele está ensinando ali, no tempo em que ele está operando os milagres, fazendo as curas, passando as instruções. Hoje, por exemplo, nós vimos, né, entendemos que não era apenas a realização do milagre, era também a confirmação daquilo que estava escrito lá no Pentateuco, né? O leproso, você foi curado? Vai e se apresenta ao sacerdote. Por quê? Está escrito lá no livro de Levítico que aquele que foi curado de lepra, esse sarou, está sarado, ele vai se apresentar para uma autoridade que vai referendar, e essa autoridade vai reinseri-lo na sociedade. Até então, o leproso ficaria separado da população para não transmitir a sua lepra. Então, a palavra é permeada de grandes ensinamentos de Jesus, além das curas e dos milagres que aqueles que estavam ali, né, a plateia que estava ali acompanhando Jesus, acho que nem é legal falar plateia, né? As pessoas que o seguiam, né, os interessados, podemos dizer assim, eles eram contemplados com grandes milagres, mas principalmente com ensinamentos. E aí o capítulo de número 9, verso 35 até o 38, Jesus começa a percorrer as cidades e pregando, né? Aí vai viajar e Jesus ele nunca vai pedir para a gente, o que é importante de falar, Jesus ele nunca vai pedir para a gente uma coisa que ele não tenha feito. E a Bíblia direciona para essa maneira, né? Se nós tivermos fé, nós vamos fazer milagres maiores do que aqueles que Jesus fez, porque ele vai dar para a gente essa autoridade, né? Vai dar para a gente esse poder, para a gente levar adiante o Evangelho. E aqui nós vimos, na simplicidade de Jesus Cristo, isso aqui é muito importante para a caminhada, porque nós vimos não apenas voltado para os líderes, né? Aquelas pessoas que estão à frente de um trabalho, no ministério da igreja,
mas em especial para aquelas pessoas que estão aprendendo na igreja. E eu vejo a igreja dessa maneira. Alguns ensinando, outros aprendendo, mas todos participando do corpo. E essa que é a ideia. E Jesus Cristo, ele inaugura aqui as suas viagens ministeriais, ele mesmo pregando o Evangelho do Reino. É bem verdade que em determinada passagem, acredito que a gente vai abordar aqui ainda no Evangelho de Mateus, ele comissiona, não, acho que já foi na semana passada, ele comissiona 70 pessoas, 70 dos seus discípulos, e passa instruções para eles. Se não foi na semana passada, vai ser outra. A gente está lendo aqui, pode ser que a gente se perca aí na hora de organizar o estudo, mas está aqui nos evangelhos. Podem ficar tranquilos que a gente vai estudar. Então Jesus percorria as cidades ali que estavam próximas de Cafarnaum, que ele sempre voltava para Cafarnaum, estava sempre ali orbitando ali naquela região, sempre fazia as viagens e retornava para lá. Ele estava ali curando as moléstias e as enfermidades do povo e ensinando. E ele faz essa observação, né? Vendo as multidões, ele teve grande compaixão dela. E é esse mesmo sentimento que nós devemos nutrir. Nós vamos lembrar, deixa eu fazer aqui sem voltar. Nós vamos lembrar que o nosso chamado é para que a gente seja o exemplo, né? Tenha essa compaixão, tenha essa vontade de ensinar dentro desses parâmetros, né? Com compaixão, mostrando, sendo exemplo, acompanhando, insistindo nos ensinamentos, né? A caminhada cristã é para a vida toda, é para todos os dias. E quanto mais simples for o seu modo de viver na sua vida cristã, mais fácil vai ser para você executar essa sua tarefa e esse seu chamado. E Jesus fez essa observação. Ele viu as multidões, né? Presta atenção nas características. Cansadas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. E Jesus faz essa constatação para os seus discípulos. Tem muito trabalho para ser feito. E tem pouca gente trabalhando. É isso que está querendo dizer. Aí a palavra, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E até o dia de hoje é a mesma coisa. À medida que a população vai crescendo no mundo inteiro, seguramente somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo vivas até hoje, apesar da devastação aí da Covid em escala global. Muitas são as pessoas que precisam ouvir e ser ensinadas no caminho, né? E essa é a nossa missão. E assim como Jesus, no exemplo de simplicidade, nós devemos seguir também esse exemplo. Vamos continuar? A instrução que Jesus passa a seguir é: ore, peça a Deus que mande mais ceifeiros para nos ajudar na obra. E essa é a nossa oração. E aqui Jesus está enviando, é a primeira comissão, né? A primeira comitiva. Essa narrativa também está lá em Marcos 6, 7 a 13 e Lucas 9, do 1 ao 6. Aqui é provável que isso tenha acontecido um pouquinho antes da Páscoa, porque eles regressaram ali já nos dias da Páscoa, né? E ali tem até umas referências, nós estávamos aprendendo a respeito disso nas semanas anteriores, nas nossas aulas anteriores, que por algumas... Só um minutinho, gente. O clima está muito seco, a gente precisa se hidratar bem. Por algumas referências, nós podemos entender que dá para linkar, estabelecer elos e saber mais ou menos a data aproximada de alguns eventos. Não a data exata, mas a ocasião, né? Aqui, por exemplo, nós sabemos que a Páscoa, uma das festas judaicas, ela é celebrada anualmente, então próximo dessa celebração foi que Jesus enviou essa comitiva aí dos 12, né? E Jesus passou algumas instruções, né, para eles, ensinando a respeito da simplicidade e também da vigilância. E Jesus utiliza isso trazendo exemplos da natureza, né? A pomba e a serpente. Ser prudente como a serpente, porque ela está arrastando no chão, né? Ela está debaixo, e ser simples como a pomba. A pastora Laninha explicou isso também na semana passada, falando que a pomba tem a visão privilegiada porque está do alto, né? Mas de algum aspecto a pomba também é indefesa, existem outros predadores. Por seu turno, a serpente leva desvantagem, né? Tem que rastejar.
mas ela é prudente, ela tem características, né? Ela fica escondida, ela é certeira no bote, né? Isso mesmo, só fala, só age no momento certo, né? Caso contrário, não é? Ela seria prejudicada aí. Mas isso tudo é para parafrasear, não, para exemplificar de como nós devemos estar prontos para as adversidades, né? E confiar em Deus acima de tudo. Vamos lá. Essas instruções dizem respeito somente àquele tempo, àquela ocasião. Uma delas, por exemplo, é essa de levar dinheiro, porque nós temos aqui outros eventos em que Jesus ordena para eles, leva dinheiro. Como, por exemplo, a narrativa lá de Lucas 22, 35 a 38. E também o exemplo em que Jesus paga o imposto, né? Que Jesus efetua o pagamento de impostos. Ali também é um exemplo em que Jesus, ele com certeza tinha ordenado aos seus discípulos, né? É importante vocês andarem com um pouco de dinheiro. Nesse caso, ele pegou lá na boca do peixe, mas era o imposto dele, né? Mas os outros também precisavam cumprir com a sua obrigação de cidadão. Agora, a partir do capítulo 11, nós vamos inaugurar uma discussão, um debate aqui, né? Com os discípulos de João Batista. E nessa ocasião aqui, nós vamos entender, vamos compreender que João Batista se encontrava já encarcerado, né? Já estava preso. Nós conhecemos a história, sabemos que tem aquele caso lá de Herodias, né? Herodes, Herodias e Salomé, e mandou prender João Batista porque confrontou o pecado, né? A prostituição daquele casal, daquela família. E os discípulos, eles se dirigem a Jesus e vão fazer um questionamento, né? Naquele momento, Jesus era bastante popular, né? A partir do momento que ele começa o seu ministério, trazendo publicidades aos seus atos, né? Aos seus ensinamentos, ele se torna popular. O nome Jesus de Nazaré, né? Jesus Cristo, né? Jesus, na verdade, de Nazaré, ele começa a se tornar popular, muito por causa dos milagres, mas também pela autoridade que precedia, né, os seus ensinamentos e as suas curas, né? E Jesus, ele, em todos os momentos, Jesus sempre quis manter uma postura de distanciamento dessa popularidade. Isso se justifica a partir do momento que a preocupação de Jesus, assim como é até os dias de hoje, é não ter esse tipo de envolvimento para atender um clamor político. Essa preocupação em ser o resgatador, em ser o libertador da nação dominada por um império, nunca foi, prestem bastante atenção, nunca foi o alvo de Jesus Cristo. Nem principal, nem secundário, nem mesmo passou pela cabeça de Jesus. Isso traz para nós a seguinte convicção, vou dizer assim. O momento apropriado para Jesus iniciar a sua obra, para ele vir em forma humana, para ele nascer, para ele ser gerado, ele foi escolhido a dedo por Deus, né? Foi o momento certo por isso. Nós vamos pegar, olha como é maravilhoso, vamos pegar no momento em que a tensão política é aquela mais alta para mostrar que o ministério de Jesus Cristo não tem nada a ver com esse governo humano. E por que eu digo isso? Primeira característica aqui que é bastante importante. No livro do profeta Samuel existe um clamor do povo pela instituição de um reinado. Não um reinado que reconhecesse claramente a figura de Deus como governador, como pessoa que pudesse resolver todos os problemas da sociedade. Isso já existia. Nós estamos falando aqui, só buscando aqui atrás um pouco, o contexto era, o povo era suficiente, Deus havia já feito a travessia no deserto com o povo, isso era recente, era acontecimento ali próximo, já tinha inserido o povo na terra prometida, já tinha cumprido a sua promessa de dar para aquela nação uma terra que fosse deles, para eles estabelecerem ali como sua moradia, como cumprimento da sua promessa, e ser livre da dominação de outras nações. E esse povo que não era governado por
que não estava sujeita à escravidão de nenhuma outra nação, eles pediram para Samuel um rei. E quando Samuel, triste, vai diante de Deus, Deus conforta Samuel dizendo: Samuel, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você como autoridade política, como autoridade governamental. Eles estão rejeitando a minha pessoa. Deus já viu isso, Deus viu isso acontecendo com o povo. E quando Deus prepara a vinda de Jesus Cristo aqui como homem em carne e osso, a primeira preocupação dele é demonstrar que ele não veio romper nenhum dos sistemas estabelecidos pelos homens, definitivamente. E foi assim lá em Nabucodonosor, foi assim com o Império Assírio, com os Medos, com os Persas, até chegar no Império Romano, com a dominação Seleucida, com aqueles generais lá depois de Alexandre o Grande, não é isso mesmo? Nós temos isso tudo muito mapeado, muito bem entendido na nossa mente. E por que Deus trouxe isso? Justamente para que eles não tivessem nenhuma expectativa que Deus entraria nessa seara. O resgate que Deus estava fazendo era justamente para apresentar o reino dos céus. Era desse que Jesus passava, né? O tempo todo falando. Mas essa é a convicção de Deus até os dias de hoje. E o povo tem convicções que são diferentes. Aconteceu lá no início lá do profeta Samuel, aconteceu no período dos reis, aconteceu no período do Império Romano, aconteceu enquanto o povo estava lá, cativo lá na Babilônia, e está acontecendo agora de novo. Deus não está preocupado com o sistema político aqui no Brasil. A nossa expectativa que precisa ter da nossa nação melhorar é de ver uma nação que se rende aos pés do Senhor Jesus, que reconhece o nosso Deus como o único Senhor do Brasil. Isso precisa ter, isso é fundamental. Agora, quem vai governar, nosso papel é orar para quem estiver governando, seja o governo mais justo, seja o governo mais sincero, mais honesto possível. Essa é a nossa preocupação. Se esse é de esquerda, de direita, de centro, gente, é como o pastor André Valadão diz: vocês não são crentes. Nós precisamos preocupar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Somos obrigados a votar? Somos. Temos que votar? Temos que votar e tudo. Temos que orar pelas autoridades? Isso é bíblico, tá? Temos que defender esse ou aquele outro. Cuidado com isso. Sua primeira preocupação, seu primeiro chamado é anunciar o Evangelho, é anunciar o reino de Deus. E Jesus se apresenta nessa simplicidade. Ele não era um Messias político, mas o povo estava esperando um Messias político. E o ministério de Jesus era voltado para curar pessoas, não era para estabelecer novas formas de governo. Em nenhum momento Jesus Cristo se levanta contra o governo, contra o Império Romano. Todas as vezes que ele é interpelado, está aqui o imposto, está aqui, vamos cumprir a lei, não vão fazer o que é ilícito, a lei está aí para ser cumprida. Então, a preocupação do reino de Deus precisa ser essa. E para nós, o ensinamento maior que nós devemos ter aqui é exatamente esse. Seguindo adiante, ele ensina para esses discípulos de João Batista, né? É esse o nosso discurso aqui, nós estamos falando num debate, né? E Jesus, ele pega e começa a comparar aqui o João Batista. Ele não está rebaixando o João Batista, mas ele está dizendo que João, apesar de ser notoriamente reconhecido até como um profeta da mesma classe de Elias, ele era como um dos menores do reino de Deus. Por quê? Por que isso? Porque Jesus está preocupado em mostrar quão grande é o reino, não quão grande é as pessoas que estão indo lá para o reino. As pessoas voltadas para o privilégio. Essa é a preocupação de Jesus. E ele está dizendo aí o seguinte: até os dias de hoje o reino é tomado à força, ou seja, aqueles que usam de violência, assim dizem algumas traduções. Qual que é o ensinamento que ele está trazendo aqui? Sem esforço não tem jeito. E é isso que ele está ensinando lá. Inclusive, na hora que a gente vai ler lá no versículo 12, isso é o reino dos céus, né? Ele é considerado um prêmio para quem está fazendo esforço. Não é isso? E ele faz essa comparação. Essa geração, como crianças, tocam as flautas, ou seja, só fazem barulho e esperam que as pessoas dancem. Mas ninguém quer. E eles continuam cantando, ou cantam um lamento, mas ninguém quer fazer triste. Por que isso? Esses incrédulos, eles estão esperando que as coisas aconteçam, quando Deus está ensinando que
O reino é tomado por esforço. Se a gente não se esforçar, não tem jeito de chegar lá. Vamos seguindo adiante. Está aqui ainda. Jesus ainda explicando. Acabei que eu dei uma atropelada aqui, né? Jesus vem falando que as pessoas estavam criando, né, gerando expectativa que tanto Jesus e João Batista se enquadrassem num sistema que estava ali colocado, às vezes até pelos líderes, né, pelos sacerdotes, pelas aquelas classes religiosas que existiam ali. E tanto João Batista quanto Jesus, eles foram exponentes no seu tempo porque eles não se enquadravam naquelas doutrinas, naqueles formatos. E essa é a beleza do Evangelho para os dias de hoje. Jesus não está te chamando para você se enquadrar em um sistema. Jesus está te chamando para que você faça a diferença, para que você seja expoente, para que você, como pessoa única, com as características, seja usado plenamente por Ele, pelo seu Evangelho, para fazer a vontade de Deus. E aí, passando um pouco mais adiante, né? Nós vamos ver aqui que territorialmente Jesus realizava os seus principais milagres nessas 3 cidades, nessas regiões aqui, ó, Galileia, Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Elas receberam milagres e aqui que Jesus mostrava, né, e comprovava que as pessoas precisavam acreditar. E ele faz aqui advertências aqui, ó, Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Ele fala, olha, se Sodoma, se Tiro, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês viram, eles teriam sido salvos. E essa é a advertência para nós, né? Aqui tem até um estudo a respeito, né, da região territorial de Corazim. Nós vamos passar, eu vou disponibilizar esse material aqui no grupo, porque eu já estou olhando aqui, nós temos mais de 1 hora e eu preciso encerrar, porque nós temos muito material aqui para fazer. Então eu vou deixar esse material, essa leitura disponível lá no nosso grupo de estudos bíblicos. Tá? Aqui está falando um pouco da região aqui de Corazim. Aqui Jesus está ensinando, né? Venham a mim, as palavras bondosas, né? Jesus, ele alegrava-se com aquelas pessoas, né? Mais simples. E esse ensinamento também ele foi observado pelo apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios 1, 26. E mostrava o quão difícil era para as pessoas, né, mais eruditas, mais intelectuais, mais acadêmicas daquela época, reconhecer essa necessidade de Salvador. Aqui também no capítulo 12, Jesus começa a fazer alguns milagres, né? Essa narrativa também ela é encontrada lá em Marcos, no capítulo 3, do 7 até o 12, né? E mostrando aí que muitas pessoas vinham de muitas regiões, não apenas ali da região da Galileia, mas também da Judéia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão e da região de Tiro e Sidom. Não é à toa que vocês viram, né, e conhecem a história da mulher Sírio-Fenícia, né, que estava ali às portas, né? Eram pessoas de outras regiões que também que vinham para ver, né, e serem contempladas, serem abençoadas de alguma maneira por Jesus Cristo. De forma que não era limitado, né? As pessoas vinham de diversas regiões e aqui a palavra fala que Jesus curava todos eles. Aqui nós temos uma narrativa do pecado imperdoável, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui merece uma reflexão. E para blasfemar contra a obra do Espírito, a pessoa precisa ter esse conhecimento, né? Não é, por exemplo, uma pessoa que não saiba aquilo que está falando. Ela vai ter conhecimento, então esse é um tipo de pecado específico. E aqui nós vamos ver que Jesus direcionou esse ensinamento justamente para aqueles entendedores da lei, aqueles doutores da lei, porque eles comparavam a obra do Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo, né, como se fosse uma obra de origem satânica. Todos aqueles milagres que que Jesus estava fazendo eram duramente criticados pelos fariseus. E aí nós vamos entender o porquê da indignação de Jesus Cristo no tratamento com essas pessoas, justamente porque eles não apresentavam o reino de Deus, não acrescentavam boas virtudes à população, exigiam da população coisas que eles mesmos não faziam, colocavam cargas
pesadas para aquelas pessoas fazer, e eles mesmos não eram um exemplo ao ponto de criticarem aquele que estava fazendo as coisas certas. Jesus traz essa advertência para eles, relembrando-os que esse tipo de pecado é imperdoável pela sua natureza, que se levanta contra o Espírito de Deus, né? E de uma maneira, qual que é o pecado imperdoável? Esse tipo de pecado, ele possui uma natureza satânica, né? As pessoas, não sei se para vocês são apresentadas essas perguntas, mas para mim, com alguma frequência, perguntam: e se Satanás converter? Vocês já ouviram essa pergunta? E a salvação de Satanás é possível? Por que não é possível? Porque ele detém o conhecimento da pessoa de Deus e ainda assim instigou ou tentou no seu pensamento ser maior do que Deus. Isso é o suficiente. E aqui nós estamos falando de coisas que têm conhecimento, de pessoas que possuem conhecimento e estão questionando a obra do Espírito Santo. Daí a razão de Jesus classificar esse tipo de pecado como um pecado imperdoável. A palavra fala assim: se você matar uma pessoa, você vai pagar algum preço, vai ter uma consequência por aquilo que você fizer. Mas se você se arrepender desse mal que você fez, você tirou a vida de uma pessoa. Se você verdadeiramente se arrepender, você recebe o perdão de Deus. A pessoa não vai voltar, a alegria dos familiares daquela pessoa que morreu não vai retornar, mas Deus aceita aquela pessoa como um pecador arrependido e restaura ele para o reino de luz. Vão ficar sequelas? Vão ficar. Vai ser triste para quem está aí, para os familiares que perderam a convivência? Vai. Mas Deus vai perdoar aquela pessoa se ela se arrepender. Nesse caso, nós estamos vendo que as pessoas estavam ali contemplando os milagres, vendo a libertação. Gente, especial, coisa que eles não eram capazes de fazer. Às vezes, por não querer ou por não poderem fazer também. E eles estavam questionando, comparando as obras de Jesus Cristo com as de Satanás. Daí a razão de Jesus reputar esse pecado como um tipo de pecado que fosse imperdoável. Aqui ainda temos mais alguns comentários e algumas referências, Hebreus 6:6 e 10:26, e em 1 João 5:16, né? Aqui tem exemplos que são de pecados imperdoáveis. E aí, assim como Jesus Cristo, o apóstolo Paulo era também um que era mais veemente e ativo contra o Jesus Cristo. E ele foi perdoado e Deus o utilizou, falando até a respeito disso na pregação aí. Como que ele era visto, pelo próprio Simão, esse foi um dos temas da nossa pregação a respeito do arrependimento. E na narrativa bíblica, as cartas, as epístolas, têm por maior parte a autoria de Paulo, ao ponto que, a respeito de Simão, tem essa referência que é feita à pessoa de Simão. De maneira que Deus, além de perdoar o pecador, ele pode fazer desse pecador, assim como fez com o apóstolo Paulo, uma pessoa para ser usada e levar aí adiante, levar a cabo, levar à frente a obra salvífica, E aí também vem aí a palavra inútil, que ela é mencionada em uma conexão, uma conjugação com esse pecado imperdoável. E existe orientação do próprio apóstolo João, dizendo, toda a nossa palavra ela seja temperada, lá em Provérbios diz a mesma coisa, seja sábio na hora de falar as nossas palavras. Aqui tem um pedido, ainda nós estamos aí no capítulo 12, tem um pedido de um sinal, e Jesus dá essa advertência para eles. Vocês não vão ter nenhum sinal, absolutamente nenhum. O que vocês precisam é crer. Aqui nós temos uma tratativa, nós já estamos encerrando. Temos uma tratativa. Eu já expliquei a respeito disso, da pessoa, da mãe de Jesus Cristo, lá, da importância dela. Não é só para a Igreja Católica, é para a Igreja Evangélica também. Maria, mãe de Jesus, desempenha um papel muito importante e é uma mulher digna de ser admirada como pessoa por ter sido escolhida por Deus
para emprestar o ventre para o nascimento de Jesus Cristo. Poderia ter sido qualquer pessoa, mas pegou uma pessoa simples que não fugiu, não se furtou, se apresentou e fez a sua obra. Mas existe uma observação que precisa ser feita a respeito de como o próprio Jesus estabeleceu o tratamento para ela. Sem desrespeitar, ele demonstrou que os laços espirituais, eles são, aqui na verdade, maiores, né, do que os naturais. Aí onde está escrito, são mortes, são maiores que os laços naturais, sem desrespeitar a sua mãe, e mostrando que o ministério de Jesus ocupa um grau de importância maior do que os laços de afetividade ou de consanguinidade com a sua própria mãe. Assim nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu queria te agradecer, te convidar mais uma vez para os nossos cultos, né? Hoje a partir das 10 horas e também a partir das 18 horas. Na semana que vem nós vamos continuar. Fique com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Seu domingo seja muito abençoado, muito, muito abençoado, e Deus seja louvado através da sua vida.